Olha, ontem o Bolsonaro teve um ataque de histeria e de gritos. Quem estava lá no Palácio do Planalto disse que o Bolsonaro ficou transtornado. Por quê? Porque o STF, o Alexandre de Moraes, decretou a prisão de dois bolsonaristas. Decretou a prisão do Zé Trovão, que está foragido até agora. Não sei se enquanto eu faço o vídeo ele vai preso ou não, tomara que vá, mas está foragido. E do Wellington Macedo, que é um blogueiro bolsonarista que é muito próximo ao Bolsonaro, já se encontrou com ele, enfim, um cara próximo da família Bolsonaro e tá preso. O Wellington Macedo tá preso. Tá. O Bolsonaro, ele ficou irritado com a notícia, mas quando ele soube que a prisão foi um pedido do Procurador-Geral da República, do Augusto Aras, na verdade o documento foi assinado pela Lindora Araújo, que inclusive era amiga do Flávio, mas agora parece que já não é mais. Mas ela é abraço direito do Augusto Aras. Quando ele soube disso, o Bolsonaro teve um ataque de histeria, gritou muito, ficou muito, extremamente irritado. Bateu assim, desceu alguma coisa nele, ele ficou bravo. Ele percebeu o quê? Que o Augusto Aras de fato começou a traí-lo. Essa semana o Augusto Aras fez talvez a maior demonstração de mudança de lado desde que ele foi indicado à Procuradoria-Geral da República. Pouco se falou, na verdade muita gente falou, mas a grande mídia tentou não dar destaque ao julgamento do marco temporal. Os indígenas estão em Brasília já há mais de 2 semanas protestando na frente da Praça dos Três Poderes, na frente do STF, porque vai ter o julgamento do marco temporal que pode tirar os indígenas das suas terras. E o Bolsonaro, olha só o posicionamento do Bolsonaro. Ele é a favor do marco temporal, que vai acabar com as terras indígenas, vai tirar todas aquelas pessoas que estão no Brasil, desde antes do Brasil se chamar Brasil, das suas terras, para dar para fazendeiro, para ruralista. E o Bolsonaro, ele mentiu sobre o assunto, ele chegou até a mentir, a dizer que se o marco temporal não for aprovado, ele é tão a favor que se o marco temporal não for aprovado, o Brasil estará em insegurança alimentar, que o Brasil não vai conseguir produzir comida para colocar na mesa dos seus cidadãos. Mal sabe o Bolsonaro, deveria saber porque é presidente, que 33% da população já está passando fome. E uma coisa, o Brasil tem território para plantar, olha, para o povo inteiro, já tem, não precisa tirar os indígenas das suas terras. Ok, só que o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, que até então fazia tudo que o Bolsonaro queria, ele foi contra. E olha, ser contra o posicionamento do governo já era uma coisa muito rara no Augusto Aras. Agora, ser contra o posicionamento do governo, num julgamento em que o próprio Bolsonaro falou fake news sobre o assunto e chegou a falar que se o STF fosse contra o marco temporal, ele iria se recusar a cumprir isso, olha, é porque teve uma mudança muito grande. E aí, sexta-feira foi estopim. Eu vou explicar isso porque o Bolsonaro está desesperado, bateu o desespero, porque até então, pelo menos ele tinha um procurador que é quem investiga do lado dele. Agora, ele percebeu que ele provavelmente não terá mais. Mas antes disso, um segundinho. Você é fora Bolsonaro? Você é? Eu sou. Eu quero ver a casa cair, eu quero ver Bolsonaro preso, todos esses bandidos presos. Você quer ver também? Então inscreva-se aqui no canal. Agora, vou falar sobre Augusto Aras e o Bolsonaro. Eu avisei aqui, quem acompanha o canal sabe, o pessoal falava, Thiago, você é otimista, isso não vai acontecer não, não vai acontecer nunca. Eu falei, calma, deixa o Augusto Aras ser reconduzido ao cargo. E eu até falei, gente, o Senado vai adiantar a votação do Augusto Aras, só para ele poder trair o Bolsonaro antes. E aconteceu exatamente isso. Para quem não sabe, o Procurador-Geral da República, ele é a única pessoa que pode investigar políticos que têm foro privilegiado. Deputados federais, senadores e o presidente da República. Ele é a única pessoa. Só ele escolhe se é investigado ou não. No caso, o Augusto Aras, ele foi escolhido, sempre é escolhido em setembro, nos anos ímpares, ou seja, 2017, 2019, 2021. Em 2019, o Bolsonaro colocou ali o Augusto Aras e deixou o Augusto Aras com a promessa de uma vaga no STF. A partir de setembro de 2019, o Bolsonaro tinha um amigão na Procuradoria-Geral da República. Foi quando ele começou a endurecer o regime dele, a se tornar mais fascista, porque até então, com a procuradora anterior, a Raquel Dodge, o Bolsonaro não podia se engraçar muito porque ela não era cachorrinha dele. O Augusto Aras era. Então ele começou a fazer o que queria e ele sabia que ele tinha ali um aliado que estava de olho na vaga no STF. Ok, o Bolsonaro não deu a primeira vaga no STF para Augusto Aras, não deu a segunda vaga para Augusto Aras. Escolheu o André Mendonça, que provavelmente não será o André Mendonça, porque o Senado não o quer. Mas vamos ver os próximos capítulos disso, deixa esse assunto para lá. Agora, não foi Augusto Aras. O Augusto Aras, ele chegou a falar com os senadores. Ele falou, olha, assim que eu for reconduzido ao cargo, que eu for confirmado, eu vou começar a investigar mais, a ir um pouquinho mais para cima do governo. Eu não posso, eu estou de mãos atadas. Ele chegou a falar com os 3
a cúpula da CPI da Covid, o Randolph Rodrigues, o Renan Calheiros e o Omar Aziz, eu vou te falar, o Randolph não tanto, mas o Omar Aziz e o Renan Calheiros são políticos extremamente experientes, que estão lá em Brasília há 30, 40 anos, já passaram por todos os cargos que você puder imaginar na política. Não são pessoas que você engabela, não são pessoas que dá para engabelar. E ele deixou mais ou menos claro, assim que votarem a minha recondução e eu souber que eu estou garantido no cargo por mais 2 anos, aí vocês verão uma nova pessoa, vocês não vão mais me reconhecer. O que aconteceu? O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, ele adiantou, seria no meio de setembro, ele adiantou em quase 3 semanas a votação, a sabatina do Aras, e o Senado o aprovou. O Aras está garantido no cargo por mais 2 anos. O Aras ainda tem aquele fio de esperança de ir pro STF, porque a votação da André Mendonça não foi e não será tão cedo. Davi Alcolumbre falou que não vai nem pautar a votação do André Mendonça, já está há quase 2 meses, talvez já tenha passado até 2 meses, foi dia 13 de julho que ele foi indicado, ou 12 de julho, então vai fazer 2 meses que ele está esperando. Nunca na história um ministro indicado esperou mais do que 8 dias, o cara está esperando há 53 dias, se eu fiz aqui a conta certa, só para você ter ideia de como está ruim a situação dele. Então fica aquele fio de esperança, mas o Aras parece que ele falou, quer saber, dane-se. A primeira coisa que ele fez, ele foi reconduzido numa terça ou numa quarta, tá? Na quinta-feira, ele emite um parecer dizendo que ele era a favor do Roberto Jefferson continuar preso. Não apenas ele emite o parecer, veja bem, ele emite o parecer, uma coisa que até então é inédita na gestão dele, quer dizer, em 2 anos, ele não tinha feito isso até agora. A Lindora Araújo, que ou era amiga do Flávio Bolsonaro, emitiu um parecer dizendo que era a favor da prisão domiciliar do Roberto Jefferson. O Augusto Aras falou, desculpa, senhor Fachin, do STF, que o documento era para o Fachin. Ele falou, desculpa, senhor Fachin, mas eu vou contrariar o entendimento desta Procuradoria. Veja bem, quando a Lindora Araújo emite um documento, ela está falando em nome da Procuradoria-Geral da República. Quando o Augusto Aras emite um outro documento contrariando, ele também está falando em nome do mesmo órgão. Então ele tem que falar, estamos aqui mudando o nosso posicionamento. Somos a favor de que ele continue preso em regime fechado, não em regime semiaberto, nem em regime domiciliar, nem nada. Tem que ficar em regime fechado. Ali, nesse dia, eu falei, epa, essa mudança eu não tinha visto, eu não imaginava, tá bom? Eu falei aqui no canal, eu falei, olha, vai demorar 2, 3 semanas para Augusto Aras começar a ir para cima do Bolsonaro. Falei 2 ou 3 semanas, o cara não esperou 3 dias. 3 dias. A gente fala, Thiago, você é otimista, eu fui pessimista nessa. Aí, essa semana teve uma das cenas que me deu mais raiva na vida, que foi ver os indígenas estão lá protestando há mais de 10 dias na frente do STF. Temos que falar da desumanidade do senhor assassino ministro Luiz Fux, que está deixando os indígenas tão longe, a mais de 1.000 quilômetros de suas casas. Tem que comprar comida, tudo mais, se sustentar num acampamento em Brasília, que é a cidade mais cara do Brasil. Só para que você tenha ideia, eles estão lá acampados e o Luiz Fux está adiando o julgamento, já 2 vezes ele adiou o julgamento por 1 semana. Será agora dia 8, mas talvez dia 8 não julguem, vai ficar para o dia 15. Ele está obrigando os indígenas a ficarem lá, praticamente uma tortura, eles ficarem lá mais de 2 semanas, sem saber se vão perder suas casas, porque é o julgamento do marco temporal que vai tirar as terras dos indígenas. O Bolsonaro, ele é contra os indígenas, obviamente, o Bolsonaro... às vezes ele deixa escapar e fala, o indígena ele quer ser uma pessoa normal. Não é uma pessoa normal, só porque ele mora longe, só porque eles têm as tradições diferentes, eles não são pessoas normais. O Bolsonaro acha que indígena é animal. Tá, eles estão lá acampados, o Bolsonaro falou o seguinte, essa semana o Bolsonaro falou, na segunda ou na terça, ele disse lá um monte de mentira, que se não tiver o marco temporal, se não expulsar os indígenas de suas terras e começar a plantar soja ali naquele lugar, o Brasil vai ter insegurança alimentar, que não teremos espaço para plantar para toda a população, por isso as pessoas vão começar a passar fome, que ficaremos pobres como os países africanos. Ele usou esse exemplo, e que não teremos, e que vai virar uma crise muito grande, porque o Brasil não terá espaço para plantar, para poder exportar para os outros países. Olha, isso é uma mentira tão descarada que eu não vou perder tempo aqui desmentindo isso, porque com certeza você sabe que isso é mentira. O Brasil tem uma das maiores áreas do mundo já para plantio, e tem a área dos indígenas que estão ali, desde que o mundo é mundo, desde antes dessa terra que se chama Brasil, os indígenas já estavam ali. Tem uma área que está demarcada onde não se pode destruir, não se pode plantar. É aquela única área.
o Bolsonaro ele quer destruir aquela também. E veja bem, a insegurança alimentar que o povo brasileiro está sofrendo hoje é por conta do Bolsonaro, que acabou com os estoques reguladores, e isso fez os preços dispararem, e aí você tem um monte de ruralista que, na minha opinião, é bandido, porque eles pegam milhões do BNDES com juros muito abaixo do valor de mercado, pra quê? Pra plantar, pra quê? Pra exportar vendendo em dólar, e o povo brasileiro que se dane. E aí ele gerou quanto pro Brasil? Nada. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Diz que acabou com a corrupção, enquanto o seu filho compra uma enorme mansão. Intervém na federal, não quer ser investigado. Quem não deve, mas esse deve é culpado. Foi o pior presidente que esse país já viu. Já chega Bolsonaro, vai pra longe do Brasil. Essa conta só aumenta. E já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta: é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro. Tá aqui Santiago, no Rio Grande do Sul. E é engraçado que aqui no México meu nome é Thiago, todo mundo fala, Santiago. Eu falo, não, sou Thiago, mas eu não sou santo. Porque todo mundo acha que meu nome é Santiago aqui, ó. Santiago, no Rio Grande do Sul. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, o PicPay e deixo também as outras redes sociais. Vamos continuar indo para cima desses assassinos. Falou!